Saiu o edital do concurso do TJ do Estado do Pará. E se você vai fazer esse concurso, fica ligado nesse vídeo com as dicas específicas sobre a prova de discursivas, com a professora Júnia Andrade, a que mais acerta os temas. Acertou o tema da prova do TRT de São Paulo, TRT de Pernambuco, Polícia Federal Papiloscopista, MPU e muitos outros. Tem dúvidas nos nossos produtos? Entre em contato via WhatsApp com a Malu, anota o número aí, 329-8886-7661. A sua aprovação no TJ do Pará começa aqui no www.turmaderedação.com.br. Vamos lá, gente, de forma bastante objetiva. Primeira questão, o que você vai avaliar na sua discursiva? Eles vão avaliar a apresentação do texto. A apresentação envolve, conforme vocês estão vendo, letra, margem, parágrafo e estrutura textual. Né? A maioria dos candidatos não presta atenção a este item aqui. Todo mundo fica preocupado com os 3 primeiros. Só a título aqui de abordagem, letra, qualquer letra legível. Mesmo que você faça letra de forma, letra palito, é só você fazer a maiúscula um pouquinho maior que as demais, tá bom? Para destacar os de maiúsculo e minúsculo. Mas pode misturar, enfim, a letra que você quiser, tá? Desde que seja de forma. Margem, então vamos lá para a gente falar um pouquinho de margem, paragrafação usando os exemplos, né? Vejam só, isso aqui são exemplos que foram praticados aí nas provas discursivas de banca mesmo. Primeiro, essa margem aqui, margem direita. É muito comum, né, vocês chegarem aqui até aqui e não terminar a margem direita. Por exemplo, deixa eu ver se eu vejo um exemplo mais notório. Vamos pegar aqui o exemplo 2. Às vezes fica esse buraquinho aqui, ó, que vocês estão vendo, exatamente isso aqui. Quando o concurso é muito concorrido, por exemplo, o concurso da BIM 2018, bastava o aluno dar um espirro em relação à margem, a banca ia lá e tirava ponto de apresentação, tá? Então, quando isso aqui acontecer, é difícil controlar essa margem. A dica que eu dou, escreva, depois dê um tracejado, como se você tivesse errado. Ah, veio aqui, finge que errou, para você matar esse buraquinho aqui. Porque tem concurso que o examinador não liga. Isso aí ele nem tira ponto. Por exemplo, concurso da EMAP 2018. Concurso pouco concorrido. Então eles fingiram que não estavam vendo. Concurso do IFAM, fingiram que não estavam vendo. Tá? Mas houve concurso em que eles foram bem radicais nessa exigência. Ok? Então você tem que tomar cuidado com isso. É claro que quando você trabalha com um ponto final, né, aí é legítima. Esse espaço aqui é legítimo. Não tem problema nenhum. Tá? E outra questão, na hora de dividir sílabas, gente, usar hífen. Na hora de dividir sílaba, né, usar hífen. Ó, hífen, traço ao lado da palavra, tá? É o travessão, na verdade, que a gente chama, tá bom? Ele tem que ficar aqui. A gente não trabalha com underline. Embora as escolas insistam, isso aqui não existe, tá bom? O concurso público não é considerado. Tá? Então, essa é uma dica importante. Outra questão, errou a palavra? Olha só, apenas sobretaxe a palavra e escreva a forma correta aqui em seguida. Não precisa fazer isso aqui não, ó. Não é recomendável. Muito menos colocar entre parênteses, você pode perder pontos, tá? Então, aí fica essa dica para vocês. O recuo, ó, para você ingressar no parágrafo, vai tabular um pouquinho. Você não pode, até que tá bom, não tá ruim não, mas você pode dar um espaço um pouquinho maior, porque o erro não é um espaço maior, o erro é o espaço mínimo. Quando o aluno, por exemplo, encosta, né, o início do texto aqui bem à margem direita, tá certo? Então eu te aconselho a fazer um espaçozinho aqui bacana. É claro que tudo depende de muita coisa. Se você nota que tem muito assunto a ser desenvolvido e tem pouco espaço, né, você vai sacrificando o que pode. Mas se eu não tenho um assunto, então, né, você pode dar um espaço assim, bem um pouquinho maior. Eu lembro de um aluno da Polícia Rodoviária chegou no concurso de 2009, o danado ele vinha aqui no meio do texto quase, porque ele não tinha assunto, tá? Eu não aconselho ficar fazendo esse tipo de extrapolia, mas sempre falo para vocês de coisas que aconteceram, para vocês terem uma noção, né, do que pode e não pode, tá bom? Então, é isso, tá? Cuidado com os sinais gráficos, porque às vezes um acento seu fica parecendo um pingo, né? Ou às vezes uma vírgula acaba parecendo um ponto final. Vamos lembrar que os examinadores corrigem
a coisa na tela do computador deles, não é? Então, se tiver uma resolução ruim, fica complicado a sua vida, certo? Então, de olho nisso. Gente, agora vamos mexer com aquilo que faz diferença. Sei que todo mundo já... paragrafação, perdão. Quanto à paragrafação, vou só mostrar uma coisa para vocês aqui. Vejam só. Vamos pegar esse exemplo da polícia, tá? 1, 2, 3. Você tem aqui 3 itens. A banca, ela considera o seguinte, que o número de parágrafos não poderá ser menor que estes números de itens. Ou seja, se você tem 3 parágrafos, eu espero que você tenha pelo menos 3. Se você tem 3 itens, eu espero que você tenha pelo menos 3 parágrafos, pelo menos. Você pode ter mais, pode, tá? Por exemplo, vamos supor que o item 1 demande um assunto muito amplo, você está notando que vai ocupar umas 12 linhas. Você está incomodado com aquele tamanho de parágrafo. Você pode quebrar o item 1 em mais parágrafos? Pode. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, há uma tendência do CESP em simplesmente não, como é que eu falo assim, não arrumar qualquer problema com o aluno que, por exemplo, tenha que fazer um parágrafo longo para dar conta de um item mais completo. Tá? Isso acontece, 2018 revelou essa postura. Às vezes, há examinadores, né, que valorizaram mais a concentração do assunto naquele parágrafo, é claro que eu estou falando do tópico, tá? Do que a quebra de um tópico por mais parágrafos, entendeu? A gente teve esse tipo de situação aí que se apresentou em 2018, tá? Porque às vezes o aluno faz uma quebra incorreta e tal, então mantenha a concentração, ok? E vamos falar de um diferencial, que é a estrutura, vai ser a nossa mestra na condução das discursivas, né? A estrutura que me deu aí um bom conjunto de alunos aprovados no Ministério Público, no Tribunal de Contas, né, do Estado de Minas, as discursivas todas que parece que as perguntas que a gente foi corrigindo ao final lembravam isso, que representou muitas falhas dos meninos da Polícia Rodoviária, os meninos da Polícia Federal, mesmo meninos da Polícia Rodoviária que estavam na Polícia Federal, teriam um problema aí com estrutura. Então nós vamos bater muito em cima disso aqui para poder tentar corrigir isso aqui, pode ser um ganho nosso, importantíssimo no concurso público, porque vai fazer diferença, né? Você veja que eu estou falando de vários concursos públicos e sobre perfis de redação. Então vamos lá. A estrutura, gente, ela não diz respeito apenas à possibilidade de você ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é só isso, né? Tanto que há temas do CESP que vão dispensar a introdução e conclusão. E há temas que vão precisar da introdução e da conclusão ou apenas de uma das partes, né? Ou apenas de uma das partes, ok? Então nós temos isso aqui, essas configurações. O que acontece com a estrutura é que você precisa praticar também dentro dos parágrafos. Por quê? Porque a perda de pontos por estrutura, ela vem se revelando como prejuízo não só na nota de apresentação, que hoje consome praticamente um pontinho, né? Hoje está tão pequenininho isso aqui, mas a banca também tem feito um espelhamento da perda de pontos de estrutura textual para dentro do valor dos tópicos. Por exemplo, o tópico vale 4 pontos, vamos supor que o aluno respondeu tudo certinho sobre esse tópico em termos de conteúdo, mas explicou mal, não soube fazer coesões, tem uma dificuldade para poder desenvolver o parágrafo, não é? Então o examinador vinha aqui e dava 3 pontos, mesmo o aluno tendo feito tudo certinho em termos de conteúdo. Isso aconteceu bastante. Então você observa que quando você tem um problema de estrutura, você não tem um problema de estrutura só num parágrafo. Esse problema ele se reflete em vários outros. Quer dizer, imagina, perde um ponto aqui, um aqui, outro aqui, né? Você perdeu aí um total de 3 pontos, uma redação com este valor aqui, né? 12, 13 pontos, por exemplo, tá? Então você perdeu uma quantia bastante significativa. Isso aconteceu bastante nesse concurso da Polícia Federal, por exemplo. Tá bom? A título aí de exemplo para vocês. Gente, a gente vai começar a se acostumar com a construção dessa estrutura da seguinte forma. Preste atenção, tá? A palavra texto vem de tecido.
ter sido, tá certo? Essa é a origem da palavra texto, ela vem da palavra tecido. Por exemplo, a minha mãe é costureira, né? Dona Estela costureira. O que que ela faz? Quando ela está costurando, a gente, de tanto conviver, conhece já os pontos, ó. Mesmo sendo pontos curtinhos, né? Que vamos pôr um zigue-zague. Você vai ver que antes de entrar com um ponto novo, existe um ponto de encontro. Antes de entrar com outro ponto, outro risco novo, existe outro ponto de encontro. E assim vai. O texto é isso aqui. Mesmo o tecido, ele tem essa costura interna, esses fios ficam emaranhados de forma parecida com esse zigue-zague, né? Só que ficam tipo um xadrez, né? Eles vão assim, se alternando. Enfim, mas aqui não vamos lá, vamos lá que interessa. É o seguinte, toda vez que você sai de um período, aqui, você abriu o parágrafo, primeiro, você sempre vai abrir o parágrafo com o tópico temático. Sempre. Por quê? Porque você precisa obedecer à objetividade do texto, ok? Quando você vai avançar no assunto, você não pode trazer nenhuma novidade, né? Não pode trazer informação nova, sem você criar um vínculo com a informação antiga. Isso é importantíssimo. É exatamente o que eu falo para vocês, assim, que tem classificado os meus alunos, feito uma diferença muito grande no concurso, né? Essa preocupação de período a período fazer essa costura. O que você vai costurar, o ponto que você vai pegar, fica a seu critério, tá? Mas é importante que você pegue um ponto anterior. É de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua visão do texto. Então vamos ver, aqui diz assim, é consensual que houve expressivo aumento do fluxo migratório dos venezuelanos para o Brasil, ponto. Entretanto, os aspectos importantes relacionados a essa entrada em massa destaca-se a preocupação em definir estratégias para prevenir crimes, etc. Então, veja que aqui ele vai evoluir, né, com esse assunto. Primeiro, ele diz que houve um fluxo migratório muito grande de venezuelanos, né, aí para o Brasil. Depois, ele vai trazer os aspectos que são acompanhados ou que distinguem esse fluxo. Então, antes de trazer esses aspectos, o que ele usa? Ele usa um elemento de coesão. Ele chama essa entrada para buscar a expressão fluxo migratório. Está vendo? Sempre que você vai começar uma coisa nova, você tem que pensar qual é a peça antiga da minha engrenagem. O dente da minha engrenagem está com que dente de outra engrenagem, tá? Você tem que preocupar com o que foi que você fez, tá bom? Então, sempre isso. Mostro mais, olha só, vamos lá. Aqui nós temos um trechinho de redação que o aluno disse assim: a Polícia Federal está elencada como um dos órgãos responsáveis pela segurança pública na Constituição Federal. Ponto. Tais órgãos, porque, um dos órgãos devem garantir que o cidadão exerça seus direitos e garantias de acordo com o texto constitucional. De acordo com a Constituição, tá vendo, Veja que o candidato não repete exatamente a palavra, mas ele vai repetindo derivativos ou vai usando pronomes, né? Ou de acordo com este texto, de acordo com a Constituição. Então, aí vem, a Polícia Federal deve exercer com exclusividade a função de polícia judiciária, né? Ela, a Polícia Federal, tá vendo, vai entrar em outro período, traz mais um detalhe, um elemento de vínculo. Ela investiga e apura crimes, ponto. Dentre os crimes, atua de forma preventiva, né? E repressiva em crimes que envolvam ilícitos interestaduais. Hoje a palavra crime apareceu muito. Gente, numa prova da Polícia Federal, alguns vocabulários vão se repetir porque são terminologias amplamente empregadas, tá? Numa prova da PRF, se você tem um tema sobre estradas, trânsito, etc., aquelas terminologias não tem problema de aparecer, porque são chamados o quê? Chamados elementos de campo semântico. Essas repetições você pode empregar. Você pode empregar repetição para fins de coesão, repetição terminológica diária. O sujeito vai fazer uma prova do fisco, da área fiscal, então ele vai falar de tributação e contribuição, contribuinte, né? O tempo todo. Então, são repetições que a gente tem com muita frequência. O sujeito é da área de controle, então vai aparecer lá controle e auditoria o tempo todo na prova dele. Então, não fique bolado com isso, porque isso aí são palavras
que fazem parte do campo semântico. É claro que, você vai falar, por exemplo, emissão toda hora não, porque emissão é muito amplo, não é uma coisa que pertence apenas ao campo semântico da Polícia Federal, como aconteceu aqui, tá? Então, veja que você vai construindo essas bases de um período para outro. É assim que funciona, certo? Isso aqui é uma redação, por exemplo, que o aluno, você nota que é um aluno que é igual o professor de piano, não é? Ele tem regras muito claras, ele trabalha um período sempre se preocupando com o anterior. Porque tem horas que a gente relaxa, a gente que é professor mesmo relaxa um pouco com a coesão, para ter um pouco mais de liberdade na escrita. Você vai ver que esta redação aqui, o aluno foi tateando item a item. Por quê? Humildade. Ele está no concurso público, ele precisa fazer tudo com muita regra para não ser questionado. É aquela mesma situação quando você vai tirar a carteira de motorista ou a carta de motorista, não é? Dependendo de onde você está no Brasil, né? Recebe nomenclaturas diferentes pelo hábito de fala. Então, quando você vai fazer o seu exame de prática ali de trânsito, tá certo? O que acontece? Você precisa fazer as coisas com muita lentidão e com bastante clareza para que seu examinador perceba que os movimentos que você faz são acertados em todos os pontos, tá certo? É quando você vira motorista, né? É o caso do professor, é o caso do bom escritor. Você já dirige com uma certa liberdade, tá bom? Então, esses elementos da avaliação, vocês precisam ter muito cuidado para que vocês possam compor com bastante segurança, tá? Tranquilo? Bom, gente, e sobre introdução e conclusão, professora? O que você tem a dizer? Então, vamos lá sobre estas partes, né? Quando eu vou ter introdução, quando eu vou ter conclusão. Bom, gente, primeiro, vamos lá. Seguinte, aqui, esse tema, por exemplo, foi o tema da Polícia Federal do agente. Ele pediu o seguinte: a partir das ideias dos textos precedentes, que eu não expus aqui, né? Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, aqui você tem um tema amplo. Júnior, eu quero fazer uma introdução com esse tema aí. Posso? Pode. Isso aqui fica a seu critério, certo? A seu critério. É obrigatório ter uma introdução quando tem um tema assim? Não. Porque a banca só pediu para você redigir acerca deste tema e para você aproveitar esses tópicos aqui no seu texto. Então, se você fizer uma redação simplesmente com 3 parágrafos, cada um abordando um desses tópicos aí, você não vai ter problema nenhum. Nenhum, tá? Porque aqui não tem uma exigência de você introduzir, nem trazer nenhum elemento de abertura, nem de fechamento, ok? Já neste tema que foi, atenção, foi do escrivão, olha o que aconteceu. A banca faz até aqui o mesmo processo, um processo similar. Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: responsabilidade penal no Brasil. Em seu texto, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da unidade penal. Então, veja só, a banca, antes de apresentar os aspectos temáticos, ela exigiu um posicionamento. Esse posicionamento aqui, preste atenção, o que você poderia fazer? Ele pode ser introdutório como pode ser final. No CESP pode ser tanto o início como pode ser o fim do texto, tá? A ESAF, quando fazia provas, por exemplo, na área fiscal ou nas outras áreas que ela exigia esse tipo de construção, ela deixava colocar o final de boa também, assim como o CESP, tá bom? Então pode ser tanto no início quanto no fim. Porque tem gente que fala assim, eu quero fazer um parágrafo de introdução falando da responsabilidade penal no Brasil, de modo amplo. Ok, pode fazer. Não foi exigido, não vale nada, tá? Agora, a sua opinião sobre a redução da unidade penal conta bastante, tá? Júnior, o que você acha melhor? Colocar no início ou colocar no fim? Cara, eu sou a pessoa que gosta de resolver as coisas na lata. Eu prefiro colocar no início essa minha opinião, esse meu posicionamento, depois falar dos outros tópicos e ao final reafirmar este início aqui, tá? Porque a conclusão, se você tiver espaço, ela pode ser um objeto, ela pode ser um âmbito de reafirmação do seu posicionamento inicial, tá certo? Então, isso é o mais importante. Fique atento também às situações de distribuição do tema. Por exemplo, a banca diz assim: considerando que os fragmentos do texto têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:
o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Aí, ok, vamos lá, né? Em seu texto, discorra sobre os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema. Você vai ter que se posicionar sobre este tema. E quanto vale isso? 10 pontos. 10 pontos. Teve gente que realmente notou, porque como a banca colocou a valoração aqui pertinho, então o aluno desconfiou, aqui eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas não soube se posicionar. Quando a banca pede para você se posicionar, muita atenção, você não pode ficar no meio do caminho, porque você vai sofrer descontos em estrutura textual lá em apresentação, conforme esse espelho que você está vendo aqui, e vai também sofrer desconto aqui. A banca acabou criando um tópico introdutório em posicionamento do tema. Na prova do escrivão, por exemplo, ela pegou esse posicionamento e colocou ao final, mas o que eu disse para vocês, tanto faz, tá bom? Então veja que a banca tirou ponto aí, ó, né? Praticamente em 2 partes da redação. O que aconteceu? Vamos ver um trechinho? A aluna vai falar o seguinte, ó. O tema pede para a pessoa se posicionar se é possível conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Para você se posicionar. Tranquilo? E depois tratar de aspectos positivos e aspectos negativos em relação ao desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a preservação ambiental. E se desejar ilustrar com a argumentação de exemplos concretos. Então vamos por partes. Então é para você se posicionar, não é? Isso aqui, gente, é a mesma redação, só está com cores diferentes, porque eu destaquei aqui a diferença, né, para eu explicar. Aqui a aluna veio e diz assim: desde a Revolução Industrial, o mundo passa por mudanças na atividade econômica. A intensificação da produção por meio da economia de escala influenciou o fluxo das pessoas para as cidades. Isso gerou mudanças no padrão de consumo, aumentou a demanda de novos produtos. Porém, a indústria é a principal consumidora total, né? Além disso, o saneamento básico e as políticas de transporte ou de serviços não acompanharam o crescimento das cidades. Essa situação gera discussões, olha o que ela vai falar, a situação gera discussões a respeito da sustentabilidade que busca o crescimento econômico alinhado à preservação ambiental. Veja que ela termina dizendo que a situação gera discussões. Mas espera aí, a banca pediu para falar que a situação gera discussão? Não, a banca pediu um posicionamento. É possível conciliar sim ou não? Então você começa a dizer assim, de fato é possível conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. E vai dar os seus porquês, tá? Ou se não, no mundo atual não é possível conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. E vai dar os seus porquês. Então o posicionamento tem que ser feito de modo claramente objetivo. Porque se você simplesmente repetir o tópico e não se posicionar, ficar contando história, aí você vai ter problema, tá? Então cuidado com isso. O resto você pode ver, ó, que ela tira nota boa em todos os demais quesitos, ó. Aspectos positivos do desenvolvimento econômico, aspectos negativos, né? Ela vai tirar total. E aí você vai ver, ó, aspectos positivos. Ela vem aqui exatamente cumprindo o que a banca pediu. Aqui sim ela cumpre. Então ela diz, ó, em relação aos aspectos positivos do desenvolvimento econômico, destacam-se a geração de empregos, que melhora a qualidade de vida, o desenvolvimento de tecnologias, que facilitam a produção, diminuem o desperdício e otimizam o tempo das pessoas, a promoção de pesquisas científicas em diversas áreas, que solucionam problemas enfrentados na rotina do cidadão. Como exemplo, tem-se o desenvolvimento da robótica na área médica. Pode-se citar também o desenvolvimento da tecnologia agrícola que permite a produção mais eficiente. Então vamos pensar essa resposta aqui. Do jeito que ela estruturou, ficou muito bom. Né? Ex-aluno do curso trabalhou muito bem aqui. Então atenção. A primeira parte que ela faz, você pode ver que tem um tracejado aqui em vermelho, que eu deixei. Esse tracejado indica o quê? Indica que ela recuperou o tópico, tá? De forma precisa. Recuperou de forma precisa. Depois, ela vai citar esses aspectos positivos. E ela cita cita pelo menos 3 aspectos positivos, que é o que o CESP normalmente exige. Quando o CESP pede, por exemplo, menção de vários elementos no plural, a média de valor que o CESP vai dar total é para quem cita pelo menos 3, tá?
Então, são 3 citações, ok? Porém, se você apenas mencionar, apenas citar, você pode ter problema na nota. Então, o SESP diz o seguinte para o examinador corretor: olha, você vai dar o total de pontos se a pessoa citar, explicar ou exemplificar, tá? Se ela explicar alguma coisa disso ou exemplificar, foi o que essa aluna fez. Ela fala dos tópicos, vírgula, explica, né? Outro tópico, ponto e vírgula, né? Vírgula, explica e por aí vai. Então veja que ela quer explicar e ela também vai o quê? Exemplificar. Então ela cita como exemplo, tem tal coisa. Pode citar também. Então veja que ela recheia com 2 exemplos aí. Poderia ser um só, tá? Já que a banca, né, falou que bastaria um. Então, ao fazer isso, ela cumpre exatamente a cartilha do SESP, cartilha 2018-2019 do SESP dentro do parágrafo, né? Você precisa ter os chamados recursos de coesão, prestar atenção nos enunciados, né? Enunciados que levam a plural, a você enumerar coisas, fazer a enumeração provida de explicação preferencialmente. Se não conseguiu encaixar a explicação, então deixe o exemplo ali, o finalzinho. Mesmo que seja um exemplo, exemplo não precisa ser um fato. Ele pode ser uma criação que tenha pertinência com aquele assunto, a título apenas de emblema, ou seja, de exemplificação. Tá bom? Então, é isso que a gente vai esperar de vocês aí no curso, tá? Bom, vamos lá, gente. Como é que a gente vai estudar o nosso português para a prova do SESP? Mapa da prova. O que mais cai, a forma como cai. Aqui o que vocês vão escutar, prestem bem atenção, nesta aula que é do mapa, tá? É assim, isso cai e cai deste jeito. Ou seja, a gente não vai nem cortar caminho. Ah, professora, mas eu queria um aprofundamento sobre tal assunto. Não tem problema. Ao final do curso eu vou deixar vários vídeos ali para quem quiser pegar aqueles assuntos e aprofundar, se tiver tempo, se quiser também, tá bom? Mas, sendo bem objetiva, isso aqui já é o suficiente para você passar no concurso, tá? Fazer uma boa prova de português, pelo menos no que depender da língua portuguesa, tá bom? Não vou dar volta, vou direto ao assunto para ver se a gente consegue pelo menos 80% da prova, tá bom? O que seria aí uma coisa maravilhosa, né? Contando SESP aí nos seus erros e acertos, tá bom? Então vai ser bem desse jeito. Eu vou pegar, por exemplo, um assunto interpretação. Interpretação é um assunto enorme. E vou falar, olha, considerando tudo que o SESP fez nesses últimos 2 anos, você vai proceder dessa forma. E assim vai ser, tá certo, gente? É uma relação de confiança que vamos ter. E essa relação de confiança, ela é facilmente resguardada. Vocês vão daqui a pouquinho fazer o quê? Resolver provas da banca. A partir do que vocês ouviram aqui. Tá bom? E aí vocês vão falando do rendimento. A primeira prova não deve ser tão simples assim. A segunda você vai começar a notar uma repetição. Na terceira você vai começar a notar uma alavancagem na sua nota. Se você tem pouco trânsito com o SESP. Se você já tem um pouco mais de trânsito, você vai corrigir coisas que você pensava que deveriam ser de um jeito e na verdade eram de outro, tá? Então, um mapinha mesmo, quem dera houvesse um mapa deste para todas as disciplinas, sabe? Ele estaria resolvido. Eu acho que eu vou gastar aqui 1h30 para resolver todo o português do SESP com vocês, pelo menos a parte teórica, tá bom? Então, eu repito, quem quiser aprofundar, poderá pegar os vídeos que irão depois das provas. Então, você vai ter 10 provas comentadas, depois você tem os vídeos de gramática ali, dando uma aprofundada em cada um dos assuntos com calma. Se você quiser estudar alguma coisa mais a fundo, tá bom? Ok? Tem assuntos, por exemplo, que não tem como colocar em dica, não tem como colocar em mapa. Por exemplo, redação oficial não tem como trazer para o mapa. Por quê? Se vai trabalhar redação oficial no concurso quando ela é cobrada, o que acontece? Você nunca sabe o que a banca vai pedir de RO. A gente até consegue falar, olha, tem caído mais ofício, tem caído mais... Até consegue falar isso, mas cada concurso a banca cobra uma coisinha diferente de RO. Então é bom que você saiba tudo, tá? Daquela parte quando a redação oficial no seu concurso. Portanto, redação oficial que tiver de aprofundar será o final do curso. Perfeito? Então vamos lá, mapa da prova começa por interpretação de texto. E é o seguinte, quando a gente trabalha com a interpretação, existem 2 grandes construções na interpretação. Uma construção que é macrotextual e uma construção que é microtextual, tá bom? Ou microestrutural, macroestrutural. O nome, né, é o de menos. A parte macro, gente, se refere à forma como você enxerga o texto
nas suas divisões, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesta parte macro, o que interessa ao CESP é introdução e conclusão. 80% da interpretação do CESP vem da conclusão. O que eu quero dizer para você? Que quando você estiver fazendo uma prova do CESP, vai ler o texto, vou. A parte final tem que ser muito bem lida, né? Ou se não, pelo menos chegou na opção, ficar de olho na parte final do texto. Vamos sobrar aqui uns 20%, vamos chamar de 18%, vai ficar a cargo da introdução. Você vai ter ali 1% das questões, 2% no máximo, com referência ao desenvolvimento, ou seja, praticamente não se usa o desenvolvimento do texto no CESP. Praticamente não se usa, tá? Então, o que o aluno precisa ler muito bem? Início e fim. É dali que vai sair a interpretação do seu texto. Já guardou? Boa? Qual é a razão para isso? Vamos às razões, ó. Na introdução, ou seja, na abertura do texto, está o que a gente chama de tese. O que normalmente é a tese? A tese, gente, geralmente é o objetivo central do texto. Então, o objetivo central, principal do texto. É a ideia primordial, ela vem no início. Por que o CESP gosta tanto da conclusão? Porque a conclusão é uma espécie de soma entre essas duas partes e, ao mesmo tempo, um denominador comum entre elas. É como se você dividisse, melhor dizendo, nem soma, como se você fracionasse aqui as duas partes e tirasse aqui um denominador comum dessas duas partes. Então, a conclusão, ela vai meio que, se ela vai pegar um pouco da introdução do desenvolvimento, ela vai confirmar a tese para você, ela vai ratificar a tese, ela vai confirmar a tese ou corroborar a tese. Então, ela pegando parte da tese, pegando a tese e ainda trazendo algo do desenvolvimento para você, é como se a conclusão explicitasse a coisa, tornasse a coisa mais bem explicada. Daí as questões em peso do CESP de interpretação, né? Pelo menos um daqueles itens de interpretação baterei na conclusão, tá? E geralmente é o primeiro item, tá certo? Geralmente é o primeiro item. E geralmente ele tá errado, tá bom? E geralmente ele está errado. É uma dica, tá, gente? É só pra você... Não é porque você vai comprar isso, olha, a Juna falou que sempre o primeiro item tá errado. Não, geralmente ele está errado. Geralmente interpretações, né, dessa obra aí costumam estar erradas. Então já fica esperto. Elementos de microestrutura. Você vai aprender e vai verificar. O que é microestrutura? Quando eu chego ao texto, eu descubro que existem determinadas estruturas lá no texto que são pequenininhas, mas que são empregadas para a interpretação. Por exemplo, se você fala das grandes partes, você está falando de introdução, conclusão, né, essas coisas. Os elementos microestruturais são todos os elementos gramaticais que as bancas gostam de usar para trabalhar a interpretação de texto. Essa lista é enorme, ela não tem fim, tá? Por exemplo, se você vai trabalhar com o Enem, os elementos de microestrutura são outros, tá bom? Então, são outros. Agora, se você vai trabalhar com o CESP, mais recentemente, tem utilizado 3 elementos de microestrutura que eu quero pontuar bem, que é para você chegar na prova assim, bem esperto, tá bom? Você não durma aí no caminho. Primeiro, o item palavra. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que aqui você tenha o texto. O texto fala para você X, Y, Z. Suponhamos que sejam os assuntos do texto. Quando chega na opção, a banca vem X, Y, T. Ou seja, ela muda um negocinho só na opção, uma palavra, um termo. Mas que é o suficiente para o aluno desatento, não é você, vamos colocar na conta do concorrente, não é? Para que esse aluno escorregue. Então, cuidado com esse mínimo elemento que mudou. Ele traz alteração para a interpretação, tornando a questão errada. Eu vou dar um exemplo típico. O texto diz assim, por exemplo, para você. Tal fato parece ter origem, né, na década de 60. Tal fato parece ter origem, ou seja, o autor do texto modalizou essa origem. Ele diz que parece ter origem. Sabe o que a banca vem na opção e diz? Tal fato tem origem na década de 60. O cara diz que parece ter origem, a banca diz que tem origem. O aluno que não teve uma interpretação muito focada, ou não conhece o trabalho daquela banca, ou está cansado, tomou remédio, dormiu mal, está com fome, o que ele diz?
Olha, tá tudo igual. Pronto. Porque ele acabou de ler aquilo no texto. Mas você, meu aluno, que vai colocar isso na conta concorrente, não na sua, você já sabe. Eu tenho que pegar minha caneta, conferir o que está no texto, para ver se eu noto o furo, tá? Outra questão microestrutural, outra ferramentinha microestrutural que o SESP usa bastante é a questão dos tempos verbais. Geralmente, às vezes o texto traz uma afirmação no passado e a banca vem nas opções trazendo essa afirmação no presente. Gente, a flexão de tempo, de um tempo para outro, trazendo diferença entre tempos verbais, vai trazer o mesmo sentido? Não. Não é só de tempos verbais, às vezes você tem flexão de masculino para feminino, plural, singular, altera sentido, mas o SESP tem usado com uma certa frequência essa relação. É a mesma ideia do palavra-palavra, porém vai se dar na flexão verbal. O cara vem X, Y tá batendo, Z bateu T. Não, não é a mesma coisa, o tempo verbal tá diferente. Porque lá no texto do examinador trouxe um verbo no presente, no passado. E agora na opção vem o examinador trazendo este verbo no presente. Não é a mesma coisa. Temos problema aí, tá? Ok? E uma muito interessante é o da conjunção causal. Você tem lá, daqui a pouco você vai estudar comigo as conjunções causais. Mas a banca adora. Ela faz coisas concessivas também, mas falo para você que tem umas 20 provas que tem sido conjunção causal. Ela pega a conjunção por. Olha que interessante. O texto tem um período, ponto final, entra no segundo período. Digamos que ele fala x, x, x e que ele vem com y, y, y. O que a banca faz? Ela tenta eliminar esse ponto final unindo esses dois períodos. Então ela vai precisar de um conector. Então ela pega, por exemplo, o conector por, que é um conector causal, e fala assim, ó. Por ser y, né? Vírgula, ocorrerá x, ou por ser x, ocorrerá y, não importa a ordem. Quando ela vier com essa conjunção por, aí você vai falar, eu vou ler direito, porque a tendência é disso aí estar errado. Tá? A tendência é isso aí estar errado. Ok? Uma tendência muito grande de estar errado. Porque normalmente um elemento não é causa do outro. Ela faz como se fosse. Ela copia tudo, dá uma chapiscada de causa naquele muro da interpretação e você acha que está acontecendo. Tem que ficar de olho, tá bom? É claro que nas provas nós vamos analisar, eu vou te mostrar com calma na hora que eu estiver resolvendo as primeiras provas. Mas você já fique atento. Galera, só com estes itens aqui de interpretação, você não entra igual ao seu concorrente na prova. Você entra de uma forma muito diferenciada. Você já entra pensando, por isso que eu fiz um mapinha para você, dá para você ler agora, dá para você ler às vésperas da prova esse mapa, né? E você vai fazendo suas anotações aí no seu mapa, do seu jeitinho, tá? Conforme eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, caminho do sucesso. É claro que qualquer coisa diferente que aparecer eu vou mostrar o porquê, mas eu preciso que você tenha a base da banca, a forma de raciocinar da banca bem sedimentada na sua cabeça. Tranquilo? Bom, vamos falar de coisa importante também, tipologia, que é outro assunto que pesa bastante aí na vida da interpretação, que é a tipologia textual. E todas essas tipologias aqui o SESP já pediu um dia. É claro que ele adora dissertação argumentativa, como a maior parte das bancas de concurso gosta. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e vou falar o que tem pesado mais recentemente. Bom, vamos lá. Tipos textuais ou modos textuais, tá bom? Descrição. Alguns assuntos eu vou falar por alto, não precisa anotar. Na hora que eu falar a palavra X, você vai lá, tá bom? O que é descrição? Descrição, gente, imagine eu olhando para uma pessoa, para um objeto ou para um lugar, né? Eu estou no meu celular, quero conversar com você, você fala assim, e aí, você já viu o local? Olha, a casa é linda, tem uma varanda assim, assado, tem um telhado, tem uma mesa que fica lá de fora, dá para tomar café, né? Você está fazendo o quê? Descrevendo, certo? Ou se não, e aí, encontrei, ó, é bonita, é alta, magra, gorda, não sei o quê. Então, você está descrevendo. Então, a descrição é uma espécie de uma fotografia. A descrição, ela é sempre uma caracterização, tá? Então, é o que eu anotar que vale.
Não vale anotar o que eu não estou anotando, hein, gente? Não anotem o que eu estou falando, não. Sabe por quê? Porque o CESP tem mania de pegar teorias prontas e distorcer a teoria, não é que vai distorcer, ele vai achar um contexto em que aquilo que eu falei não vai se enquadrar. O CESP faz isso, a FGV faz isso também, tá? Então fica esperto. Galera, caracterização na descrição. O que acontece aqui? Então a descrição é uma caracterização. Normalmente ela é feita no presente, é o que você está vendo, normalmente é feita no presente. Mas ela existe também no passado, então ela pode ser feita no presente, né? Mas ela pode ser feita também no passado. E é aqui que ela se confunde com a narração, tá? De que modo eu não vou errar? O passado da descrição, ele é feito com pretérito imperfeito. É a única chance que eu tenho de acertar um texto descritivo na sua diferença com a narração. O passado da descrição é feito com pretérito imperfeito. Por quê? Porque ele vai lembrar a memória. Então são aquelas formas verbais de prolongamento, para a pessoa tentar puxar a imagem na memória, tá? Era, tinha, pensava, etc. Aqueles verbos do passado mais lentos. Pensava, podia, fazia. Então, é o imperfeito, é da descrição, é do fluxo de memória, tá bom? Chance de cair descrição na prova, quase zero. Chance de 1%. Narração. Quando eu falo chance de 1%, que só caiu uma vez, tá bom? Só caiu uma vez, 2015, concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma única vez. Narração. Já caiu bastantes vezes. Narração. A narração é um relato. Ela pode também vir na forma de diálogo entre personagens. Não é entrevista, não. Tá? Entrevista, um pergunta, outro fala. E a entrevista é outro tipo de gênero. Pode ter vários tipos dentro de uma entrevista. Você pode ter dissertação, pode ter narração, pode ter o que você quiser numa entrevista. Mas é um relato, a narração. Em geral, um relato. Sendo um relato, é comum que a narração ocorra com verbos no passado. Que passado? Pretérito perfeito. Perfeito. Pretérito perfeito. Ela acontece muito com verbos no pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? É aquela forma verbal que indica que alguma coisa já acabou e pronto. É o passado concluído, bem executado. Por exemplo, em vez de falar era, vai falar fui ou foi, né, dependendo da pessoa. Teve em vez de tinha. Pensou em vez de pensava. Então, narração, verbos no pretérito perfeito. O diálogo, gente, aquela troquinha, 2 pontos de travessão, aquela troca entre personagens, aquilo ali se dá no presente mesmo, tá? Aí não tem erro. Aí você vai saber a narração que tá acontecendo ali. Não tem outra coisa não, tá bom? Nem se confunde com nada. Perfeito? Então, cuidado, porque às vezes você vai pegar assim, teoria da narrativa. Aí o professor vai falar, porque tem que ter elementos narrativa, como marcação temporal, marcação espacial. Não. Você vai dar rolo na sua vida, porque a banca pega essas teorias e consegue colocá-las em contextos em que isso vai ser testado, tá? Dissertação. O que é dissertar? Dissertar é explicar. Dissertar é explicar. Uma dissertação expositiva é conhecida também como informativa, certo? É conhecida também como informativa e diz respeito a uma explicação imparcial. A pessoa só quer te explicar, ela não toma partido de nada, ela não é contra, não é a favor, ela pega aquilo e ali te explica. Por exemplo, ela vai te explicar um projeto reformista do governo, reforma da Previdência. Ela só explica como é que vai funcionar isso aí, ela não diz se é bom ou se é ruim, tá? Você não vê julgamento, ok? Perfeito? Ah, vai explicar a importância de um livro X. Explica o que é o livro, mas não traz ponto de vista dela. Ela pode trazer ponto de vista dos outros, né? Para o autor tal, isso aí é interessante, ok? Para o autor X, isso, né, já seria ruim, tá? Então, quer dizer, temos essa questão envolvida,
Tranquilo? Certinho? Mas vamos mais adiante, né? E a dissertação argumentativa? Ela trata daquela explicação com base em opinião. Ela é opinativa. Então, aqui existe uma visão pessoal do autor sobre o que ele está explicando. É a visão do autor. Necessariamente não de outras pessoas. Pode ser que ele coloque a visão de outras pessoas, mas a visão do autor pesa substancialmente aqui. Tá bom? Então, gente, dissertação argumentativa é uma dissertação de opinião. O cara vai falar, por exemplo, para você sobre reforma da Previdência. Se você sentir que ele é favorável, vai ficar muito claro. Ele vai dizer que é favorável aquilo ali, ele vai te dar A por B porque ele é favorável, tentando te convencer do ponto de vista dele. Se ele for contrário, também vai ficar muito claro, tá? Tranquilo? Bom, às vezes, preste atenção, hein? Pense no dinheiro, como diz meu coleguinha Paulo. Às vezes, só você sabe disso. Você vai ter uma certa dificuldade para reconhecer a dissertação argumentativa no seu confronto com a dissertação expositiva. Porque você vai olhar e vai sentir assim, engraçado que eu não estou vendo o autor assim claramente defendendo um ponto de vista com muita clareza, não. Então vou te dar uma dica muito interessante para você não errar. Dissertação argumentativa, hein, bicho? Olha só, vamos lá. Dissertação argumentativa. Cuidado com a presença de advérbios. Principalmente os advérbios de modo. E também de adjetivos, de certa forma. É que com os adjetivos fica mais claro, mas advérbios ficam mais discretos. O cara fala assim, tal reforma atenderá principalmente o público X. Aí vem mais um. Consequentemente, os advérbios de modo, eles têm essa coisa de terminar principalmente com mente. Sentiu que tem advérbio de modo, pelo menos em quase todos os parágrafos? Dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa. O advérbio de modo, ele traz opinião. Porque você modifica a ação verbal por meio dele, tá? Você modifica outro advérbio por meio dele. Tranquilo? Então, de olho, tá? Isso vai te ajudar bastante numa situação aí complicadinha, tá bom? Deixa quieto aí. E vou apagar aqui só para poder explicar um outro detalhe. Para ter espaço. Às vezes, você pode confundir dissertação expositiva com narração. Elas também podem acabar se confundindo. Como é que você vai fazer a diferença? Seguinte, se você só tem verbos no passado, o texto é narrativo. Se só tem verbos no passado, o texto é narrativo, tá bom? Porém, atenção às relações hierárquicas da tipologia, atenção. A hierarquia da tipologia. Tipologia tem que estudar porque cai, tá, gente? A hierarquia. Suponhamos que você tenha verbos no passado e verbos no presente. O cara pega uma notícia, vai ao passado e depois dá uma explicação com coisas no presente. Mas você não sente o autor se posicionando. Ele apenas vai ao passado e depois vai ao presente. Qual é a tipologia predominante? Então, a hierarquia de predominância. Qual é predominante? Entre a narração, né, e a dissertação expositiva, a exposição à informação. Qual é que predomina? A dissertação expositiva. Tendo narração e exposição, predomina sempre a dissertação. A dissertação, quando vem com essas duas aqui misturadas, porque você pode ter uma tipologia mista. O que vai acontecer? A dissertação predomina, seja qual for o tipo, tá? Elas predominam sobre a narração. Se você tiver narração e descrição. Narração e descrição. Por exemplo, tem lá uma passagem, o cara começa a contar como que aconteceu um crime e de repente se descreve o meliante. Lá no meio você fala como é que ele era, né? Altura, estatura, cor, comportamento e tal. Então, qual é que predomina? Narração. Júlia, mas suponha o seguinte, que eu tenha 20 linhas de descrição falando do cara e 2 linhas só de narração.
Duas linhas só com o pretérito perfeito, o resto do pretérito imperfeito. O que predomina? Narração. Porque não é a quantidade de linhas que manda, é o tipo, tá? E aí você tem que guardar as regrinhas de predomínio. A narração, ela perde para a dissertação, mas ela ganha da descrição, tá bom? E entre a exposição e a argumentação? Essas duas dissertações ali, exposição e a argumentação. O que predomina? A argumentação. Porque a opinião vai sempre pesar sobre a explicação geral, tá? Mesma coisa aqui, ó. Narração e a argumentação. Vai predominar a argumentação sobre a narração. Vocês vão ver que a dissertação argumentativa ela predomina sobre qualquer tipo textual. A opinião sempre manda no discurso, tá bom? Então, a opinião sempre manda no discurso. E o que é uma injunção? Caiu 2 vezes só. Uma, inclusive, foi na prova da PRI, da BIM. Caiu isso aí, tá? Do texto injuntivo. O que é texto injuntivo, gente? Ele lembra a instrução. Ele faz parte da família dos textos instrucionais. Quando alguém está dando uma instrução sobre como funcionar determinada coisa, sobre como usar receita gastronômica, faça isso, faça aquilo, que ali é uma instrução. Portanto, você tem ali uma injunção. Tá bom, gente? Quase não cai, quando cai não se mistura com nenhuma, fica ali no meio, ali boiando, tá certo? E mesmo se mistura e vai sobrar o quê? Dissertação argumentativa comandando pedaço. Certinho? Explicar essa parte, guarde. Ah, vai ser difícil assimilar. Não vai não, você vai ver que depois vai ficar fácil, né? Você vai gostar do que você viu aqui. Perfeito?